É um homem que eu não ataco, porque me dá bons conselhos. Normalmente usa o casaco quase a tocar nos joelhos. Vamos dar a terminação neste requintado espaço. Depois de tanta confusão, mais esta cantiga faço. Se queres abraçar um anão, deixa cá ver um abraço. José Eliseu Costa está a caminho dos 40 anos de carreira como cantador popular. A sua estreia teve lugar em São João de Deus, na freguesia de Santa Luzia, no concelho de Angra do Heroísmo. E é com ele que vamos estar aqui neste programa. Olá, José Eliseu. Bem-vindos aqui aos estúdios da Vitec. Vamos recuar no tempo, quase 40 anos, um percurso feito por rimas e cantigas. Como é que uma criança que tinha, na altura, quase 11 anos de idade? Quase. Como é que uma criança, naquele tempo, começava a dar os primeiros passos no mundo da cantoria? Hoje em dia nós temos pelo menos 2 jovens, penso que é o Roberto e o Valentim, e os mais velhos, quer o público, quer os cantadores, sentem muita admiração por eles. Também foi assim no seu tempo? Sim, foi. Claro que quem tem um aparecimento precoce nos palcos a cantar ao desafio é sempre muito acarinhado pelas pessoas e pelos colegas, pela novidade que é, pela tal precocidade que também influencia muito ser pequeno e cantar. A própria voz, aquela voz de criança, também desperta muita atenção e muita curiosidade e muito entusiasmo nas pessoas. Portanto, eu acho que ao longo de todos os tempos, quem apareceu muito precocemente foi sempre muito acarinhado no princípio. Claro que depois há uma fase de transição que é um pouco complicada, mas no início é um mar de rosas, de facto é. Eu falo por experiência própria. Eu comecei muito cedo por condicionamento familiar. Claro que naquela altura também não me apercebia muito bem da responsabilidade que deveria ter para estar naquela posição de cantador público, mas a pessoa não tem idade para pensar profundamente nessas coisas e só depois, um pouco mais tarde, é que vai amadurecendo e se apercebendo deste mundo das cantigas ao desafio. A estreia em público foi ao lado do cantador António Plácido. Antes de nos descrever este dia em São João de Deus, como eu disse há pouco, quem era António Plácido? Como é que o recorda? Portanto, o António Plácido era um cantador natural e residente em São Bartolomeu, que era a minha freguesia, daí ele ter sido o responsável e quem me impulsionou e quem me motivou a ir cantar pela primeira vez ao público. Portanto, foi ele quase que, vamos pôr entre parênteses ou entre comas, forçou a que eu fosse cantar ao público. Porque eu inicialmente achei muita graça a ideia, mas quando comecei a ver público, comecei a retrair-me um pouco e depois tive que ser empurrado para, não, hoje tem que ser. Portanto, o António Plácido era um cantador que se destacou sobretudo por ter feito dupla com o João Ângelo a cantar velhas.
E de facto, quando o António Plácido com o João Ângelo começam a cantar velhas, coincidiu também com o aparecimento da televisão pública, da RTP, nos Açores. E era numa altura em que aquilo que era televisionado era por toda a gente, ou seja, era um canal único e o que passava na televisão era realmente como se chegar a quase todas as casas dos Açores. E ele com o João Ângelo fizeram umas atuações logo a seguir ao 25 de Abril, quando a televisão chega aos Açores, e as velhas ficaram logo como sendo a moda de eleição do arquipélago todo. Toda a gente procurava ouvir os cantadores das velhas ou as velhas da terceira. E o António Plácido destacou-se sobretudo nisso. Destacou-se nisso com o João Ângelo e foi por aí que hoje em dia António Plácido é recordado. António Plácido era também um cantador que era melodioso, percebia de música, parece-me que também na sua juventude tocou viola, era o cantador que ainda se tinha ouvido e ainda cantou na Chamarrita Velha, que era a moda precursora da moda atual da cantoria. Portanto, era uma figura simpática, era uma figura querida, provia muito das velhas e para mim foi um ótimo amigo e colega, foi uma pessoa séria, uma pessoa que aconselhava para o bem e, portanto, para mim foi um amigo com um A grande. E é uma pessoa que eu nunca esqueço, porque foi fundamental para que eu aparecesse ao público e até nos primeiros anos ele muitas vezes cantava comigo porque ele tinha o que a gente costuma dizer jeito para cantar com gente nova, com debutantes nesta arte da cantoria. Mas como é que ele chega até si? Como é que se conheceram? Como é que acontece? Lá está, eu muito pequeno, em idade de escola primária, e porque o meu pai, que lá está o tal condicionamento familiar, também gostava muito de cantar em tertúlias, fazia mais ou menos numa periodicidade semanal cantorias em casa, convidava uns que já eram cantadores públicos, outros que nem tanto, e então ao fim de semana era cantoria na cozinha da nossa casa, da casa onde eu vivia com os meus pais. E aquilo foi-me condicionando e até que um dia eu aventurei-me também a fazer uma cantiga e até que rimou. E depois quando vinham americanos, havia muito para os americanos fazia-se uma cantoria e então depois criou-se o hábito de Eliseu, diz uma cantiga a este americano e eu lá punha duas e depois isto chegou aos ouvidos, uma vez até disse 3 cantigas com o João Ângelo para um americano que lá foi a uma casa em frente à onde eu vivia e depois isto chegou o António Plácido também houve uma vez que ouviu ou que cantou num lugar que depois eu também pus uma cantiga ou duas, assim uma coisa. E então depois ele disse, este pequeno a gente vai pô-lo a cantar. E foi ele que foi o responsável, foi ele que meteu vamos chamar uma cunha a um senhor da Comissão de Festas de São João de Deus, o Sr. Francisco Barcelos, e pronto, e aqui começa a minha história. E como é que decorreu o desafio, se é que podemos chamar de desafio, não é? Afinal de contas tinha 11 anos de idade. Pois, aquilo... eu recordo-me perfeitamente, o meu pai acompanhou-me, fomos no autocarro, na caminhoneta da carreira, como a gente chamava, até Angra, e era o dia 10 de junho, era feriado, e o dia da semana era uma quarta-feira, de 1981. E então chegámos, parece-me que descemos na Praça Velha e fomos a pé, subimos até a São João de Deus. Era pezinho. E eu, quando começo a subir uma ladeira que se aproxima do Império de São João de Deus, ouço os foguetes que anunciam o início do pezinho, ouço a música filarmónica, porque quem é de cá sabe que os pezinhos na terceira têm uma componente de música de sopro. Quando eu ouço a filarmónica, começo a querer voltar para casa. E então aí o meu pai é que foi
pegou-me num braço e disse: não, tu disseste que vieste, tu tens que assumir a responsabilidade. E eu comecei a ficar muito nervoso e recordo que estreiei-me na casa de um senhor que era moleiro, no Farroco, num lugar chamado Farroco, e eles já estavam perfilados para cantar à casa do senhor, e quando eu chego, o senhor António Plácido fez uma sinalética ao meu pai que eu podia avançar, e eu estou a ver a cena. Abriu-se uma aula para que eu passasse e eu fiquei sem saber se avançaria, se não. Depois sempre avancei e fiquei perfilado entre os cantadores e passei aquela tarde a dizer umas cantiguitas para ali aquelas casas, mas lá está, como era mesmo pouco corpulento, e aquela voz de menino despertou muito entusiasmo nas pessoas. Isto foi o pezinho, depois terminou ali ao princípio da noite, e então depois já à noite, em palco, Cantigas ao Desafio, cantei com o António Plácido. Não sei qual a duração do desafio, mas foi este o primeiro desafio da minha vida enquanto cantador público. E a partir desse dia não parou de cantar e foi uma coisa esporádica? Era frequente? Como é que foi a partir daí? Há uma primeira fase que, pelo entusiasmo que gerou, eu fui muito solicitado ali nos primeiros 2, 3 anos. Era pequeno, mas depois há uma fase muito difícil, que foi essa em que eu estive quase a abandonar o barco. Porquê? Porque é uma fase em que o corpo cresce, mas a massa cinzenta não acompanha. E então eu já era um rapazola, já era um adolescente, mas não tinha a maturidade intelectual que me permitisse dar o pulo em termos de qualidade técnica de cantador. E então era aquela fase em que as pessoas exigiam que eu crescesse, que eu subisse, que eu desenvolvesse, que eu melhorasse, e eu estagnei. E aí sim, aí foi uma fase difícil. Primeiro, depois comecei também a ser menos solicitado, porque também o entusiasmo arrefeceu, as pessoas começaram já a não terem grandes expectativas sobre a minha pessoa, e eu também, da minha parte, arrefeci um pouco no meu ímpeto inicial e estive entre as 2 e as 3 para abandonar a carreira de cangador público. Mas depois esporadicamente ia cantando e depois só por volta dos 17, 18 anos é que então comecei a dar mais ou menos a guinada fundamental para que depois eu continuasse. Porque se eu não a dou, eu parava mesmo. Portanto, considera que foi uma fase normal, então, que acontece a quase todos? Porque, por exemplo, aqui na Terceira também há um aparecimento precoce de uma cantadeira chamada Maria Clara, mas há aqui uma diferença de género, que é o género feminino amadurece mais rapidamente e mais cedo. O género masculino tende a ter uma maturidade intelectual gradual, mas lenta, portanto, e só é verdadeiramente adulto um pouco mais tarde do que a mulher. Daí, por exemplo, quando ela começou, e estou agora o exemplo dela para vermos a diferença, com 12, 13 anos já tinha quase um pensar de mulher ou mulherzinha. Eu não, eu com 12, 13 anos eu tinha um pensar de miúdo, completamente. E esse pensar prolongou-se quase até aos 17, 18 anos e mesmo assim eu fui sempre uma pessoa tardia em quase tudo e até no amadurecimento mental também fui. Nós vamos falar depois da Maria Clara Costa mais à frente. Para já, temos vindo a falar em cantadores, mas também há improvisadores. São coisas diferentes? Estamos a falar em coisas diferentes ou são sinónimos? Acabam por ser sinónimos aqui nos Açores. Porquê? Porque cantador difere de cantor por ser popular, ou seja, todo aquele que
que exerce uma atividade, ou neste caso desenvolve uma arte popular, é cantador. Os cantores são dos outros géneros musicais. Portanto, cantador é o que canta letras ou músicas populares. Improvisador é o cantador que o faz de improviso. Ou seja, o improvisador e o cantador é a mesma coisa, porque nos Açores entende-se por cantador alguém que improvisa. Portanto, o improvisador é aquele que elabora ou concebe as letras que canta naquele momento, o improvisador. Mas o cantador nos Açores também é entendido como isto. Portanto, acabam por ser sinónimos, cantador e improvisador. A única diferença é que o improvisador é uma designação que esclarece mais que aquilo que é cantado é ali feito naquele momento. E o José Eliseu considera-se um cantador ou um improvisador? Bom, eu considero-me... porque há aqui... eu costumo dizer que às vezes há bons improvisadores que não sabem cantar. Porquê? Porque o improvisador é aquele que concebe uma letra naquele momento e que pode ter muita qualidade. Agora, vamos ver como é que ele canta aquilo que improvisou. Posso eu improvisar muito bem, mas no cantar não ter uma entoação, não ter uma doçura de voz, não ter uma... que agrada quem ouve, porque os ouvidos, isto conta muito. Portanto, pode haver bons improvisadores que são prejudicados por não serem bons cantadores, no sentido de... Eu sou um improvisador, ponto 1, porque tudo o que eu canto é feito ali. Cantador, não sou dos mais doces, dos mais agradáveis de se ouvir, mas também não sou dos menos, quer dizer, sou um cantador razoável. Mas se for para desempatar, eu sou mais improvisador. Eu penso que há aqui uma palavra que também é importante falar no seu significado aqui neste contexto, que é desafio. O que é que significa desafio aqui no mundo das cantorias? Pois, desafio é... As pessoas quando falam em desafio estão a ver um formato, um cenário de 2 tocadores e 2 cantadores, portanto um dueto que despica entre si, daí o desafio, vão-se desafiando mutuamente, portanto, e é isso, ou seja, um desafio é quase como que uma conversa a 2 cantada, que é o desafio. Aqui na terceira usamos que cantoria é o espetáculo em si de uma noite de cantadores e tocadores, e em que uma cantoria é composta por vários desafios, que são vários duetos. Portanto, se nós, por exemplo, tivermos numa cantoria, que é o espetáculo, 6 improvisadores, e como aquilo é uma conversa 2 a 2, quer dizer que vamos ter uma cantoria com 3 desafios. Portanto, os 6 dividir por 2 dá 3 desafios. Portanto, desafio é o despique 2 a 2. Portanto, só que, por exemplo, há ilhas em que, por exemplo, São Miguel, fala-se em cantoria, mas fala-se mais, por exemplo, em cantigas ao desafio. Portanto, cantigas ao desafio. Portanto, é um termo que é lá mais usado e aqui também se usa. Mas como pediu para eu fazer a diferença entre desafio e cantoria, desafio são 2 cantadores que despicam, que se desafiam mutuamente, daí o termo desafio. E todo o cantador integra bem um desafio, sobretudo hoje em dia? Ou há algum receio de magoar o outro? Algum receio de ofender ou de provocar? Não, o provocar até é bom porque agita as massas, agita o próprio colega, estimula-o, desassossega-o, mas isso é benéfico. A questão do ofender, há sempre uma certa cautela, há sempre um certo, ao procura haver um certo decoro,
para que não se ultrapassem certos limites. Ou seja, pode-se brincar, pode-se despicar, pode-se picar, como se costuma dizer, mas sem ofender, ou seja, sem, tanto em termos de linguagem como em termos de temáticas mais íntimas ou de foro particular. Hoje em dia, no seu entender, o que é que leva as pessoas a ir ver um desafio ou uma cantoria? É o cantador? São as cantigas em si? O que é que as move? É talvez os cantadores da nova geração, pelo estilo, porque o paradigma mudou. Antigamente as pessoas eram muito levadas a gostar de desafios onde se fossem versados assuntos bíblicos, assuntos históricos. Agora as pessoas vão para os arraiais, para as cantorias, com o objetivo de se divertirem. E esta nova geração trouxe um novo discurso, mais leve, mas mais brincalhão, e as pessoas hoje em dia são movidas muito por essa expectativa de se divertirem, e só se divertem com ou despique ou então desafios cómicos, o que nem sempre acontece. Ou então em desafios sérios também gostam, mas que versem temas do cotidiano e não propriamente daqueles assuntos, como eu disse há pouco, bíblicos ou históricos. Portanto, mais culto, não é? A cantoria deixou de ser algo mais culto e passou a ser mais de entretenimento, talvez? Exatamente, nem mais. Portanto, é uma boa súmula. Embora que os cantadores hoje são cantadores, todos eles com a escolaridade obrigatória feita, têm um discurso, um português correto, mas curiosamente os assuntos tornaram-se mais leves. A propósito disso, dizem que trouxe novidade às cantorias, não é? E que consigo deu-se um ponto de viragem. No seu entender, o que é que aconteceu, o que é que mudou com a sua chegada, não é? Tendo em conta também que é talvez dos primeiros a ter formação superior. Sim, pois fui, embora que agora outros a têm, mas eu não trouxe, eu não fui propriamente um descobridor de novas tendências. Eu entrei na cantoria, afinei pelo diapasão que na altura afinava as cantorias, não mudei assim grande coisa. Tive bons professores de vários estilos, ou seja, coexisti e cantei com cantadores de um estilo cómico que me fez ser contagiado para aquele lado cómico. Cantei e fui ajudado e também convivi com cantadores versáteis que tinham uma certa habilidade para cantar com novos cantadores, e também fui contagiado, e então depois eu recebi várias influências que tornei-me um cantador de estilo indefinido. Portanto, sou um cantador versátil, canto ao sério, canto na parte cómica, mas não me especializei propriamente num estilo. Sou um cantador de estilo indefinido. Portanto, eu não trouxe grande novidade, a não ser talvez mesmo essa versatilidade, ou seja, cantar conforme a circunstância e conforme o estilo do adversário. Portanto, eu moldo-me muito ao estilo do meu colega, do meu adversário de momento. Daí talvez que depois, quando apareceu esta nova geração, eu por esta capacidade que tinha de me moldar, foi benéfico os jovens sentirem que havia um mais velho que estava a jogar na equipa deles. Portanto, podemos dizer então que o seu estilo é não ter estilo. É não ter estilo, é um estilo indefinido. É. Eu li alguns na imprensa local que considera importante a leitura para se ter uma base de vocabulário maior. Porém, é preciso, para ser um bom cantador, é preciso muito mais do que isso, não é? Ou o que é preciso? Isso até nem é o essencial.
É assim, é importante a leitura porquê? Porque quanto mais uma base mais alargada em termos de vocabulário, pode-se diversificar as rimas. Portanto, apresenta-se uma maior diversidade no rimar. E isso as pessoas gostam sempre de ouvir uma palavra diferente a rimar com uma outra que elas comumente ouvem. Portanto, a parte da leitura faz bem por isso. Agora, o que é verdadeiramente essencial e que há muita gente e boa gente que antigamente cantou sem ter nenhuma escolaridade e fizeram carreiras brilhantes, é ter espírito, ter destreza, ter finura, ter ideias. As ideias são fundamentais. Portanto, ter ideias, ter aquela inteligência prática, a inteligência da vida, aquela inteligência social que nos permite dar uma piada velada, em que as pessoas percebem o que é que a pessoa quer dizer, a maneira às vezes sarcástica como a pessoa ataca ou se defende. Isto é que são coisas, é uma inteligência que vem do berço e que é no contacto com a sociedade e com os mais velhos que às vezes se refina. Portanto, isso é que é verdadeiramente essencial num cantador. A questão da leitura ajuda bastante na parte de enfeitar algumas estrofes com algumas rimas diferentes, mas é só isso. Como é que se prepara para subir a um palco? Tem assim algum género de ritual, por exemplo? O meu ritual às vezes é, se não sou eu que abro a noite, isolo-me para a escuridão para me concentrar, olhar para as estrelas e estou assim um pouco isolada, tipo a concentrar-me, porque eu em palco mudo de personalidade. Enquanto que no dia-a-dia sou uma pessoa muito distraída, portanto custa-me a concentrar-me por vezes. Em palco eu mudo de personalidade, portanto é como se eu fosse outro, porque crio como que uma redoma em que eu estou ali dentro só a ouvir o meu colega e a interagir com o público num estado de concentração que não é aquele que eu habitualmente tenho fora de palco. E isso começa nesses tais passeios, nos fins das iluminações no escuro, a concentrar-me. Nós há pouco falámos da cantoria, que era um género de ato cultural de relevância antigamente e que hoje é algo que preenche mais facilmente um programa de festas. Até há quem diga, há quem considere que são demasiadas por ano. Qual é a sua posição sobre isso? Bom, isto é assim, foram demasiadas por ano. E porquê? Eu vou pôr aqui, pelo menos naquilo que me diz respeito, um ano que foi um ano de limite ou um ano de transição, que foi o ano 2013. O ano 2013 houve uma febre tão grande por cantoria que cantámos nas festas tradicionais todas durante o verão, na ilha, e depois de inverno, ou seja, foi uma sessão contínua de non-stop em que cantámos quase todos os fins de semana de inverno. E esse ano, para mim, a partir desse ano, eu tomei uma posição dos finais de outubro até finais de abril, por exemplo, eu não canto. Porque eu acho que o público necessita de desejar cantorias, os cantadores necessitam de também descansar um pouco, fazer o seu defeso e porque as coisas têm o seu sabor próprio nas suas épocas próprias. Portanto, eu acho que as cantigas ao desafio foram pensadas, criadas ou surgiram espontaneamente para serem exercidas durante as festas do Espírito Santo, primeiro a abrir nas festas dos Ouragos ou nas festas de verão das freguesias, e depois o inverno foi feito para descansar. Ou seja, nesse ano que eu estou-lhe a dizer, notei que eram demais, eram demasia. Hoje em dia, o que há é freguesias que antes não faziam cantoria ou não tinham cantoria no seu programa de festas e agora passaram a ter. Porque esta nova vaga veio fazer da cantoria uma atividade da moda. Portanto,
acaba por ser muito e não, portanto, muito relativamente ao que era. Mas é aquilo em todas as freguesias há cantorias, portanto, todas têm o direito também da sua cantoria. E hoje em dia também impõe os seus limites? Eu pessoalmente, Tem assim um número? de inverno, eu imponho um medefeso. De verão, se me convidam e eu estou disponível, eu não nego nenhuma atuação. Pronto, de verão eu estou formatado para cantar e portanto portanto não acho que seja demais. José Eliseu, há aqui uma questão que me parece interessante e curiosa, que são as alcunhas dos cantadores, não é? Quase todos têm, penso eu. Sim. Não serão todos, mas quase todos. Qual é a sua e porquê? A minha, curiosamente, era só, mais ou menos, ela ia de boca em boca para os lados do Ramo Grande. Porque eu nasci, em 1970, com uma mutação genética ao nível dos capilares, ou seja, há um gene albino que se revelou na zona da cabeça e em que originou uma malha de cabelo, portanto, cabelo loiro. Portanto, eu tinha o cabelo castanho e aquela malha loura, que, como é gene albino, cabelo mais fraco, caiu e hoje não se nota que eu a tive. Mas aqui para a zona do Ramo Grande, que é Laje, Vila Nova, Agualva, eu era conhecido por uma linha. E ainda hoje há muita gente que me conhece por uma linha devido à tal malha de cabelo loiro que eu tinha na cabeça. Portanto, diziam José Eliseu, uma linha. Uma linha, exatamente. Por falarmos em alcunhas, há uma que temos mesmo que falar, não há volta a dar, que é o Charrua, não é? José de Sousa Brasil, considerado o maior cantador de todos os tempos. O que é que o Charrua tinha que o diferenciava, no seu entender? Bom, primeiro, e isto é muito importante, esta primeira opinião que eu dou, ele era um gênio. Portanto, sendo gênio, logo aqui falo ser diferente dos outros todos. Portanto, ele era, creio, um sobredotado. Tinha uma memória auditiva verdadeiramente anormal, ou seja, era uma pessoa que, se ouvisse um orador qualquer falar durante 45 minutos, ele às tantas era capaz de memorizar 90 e tal % daquilo que tinha sido falado. Portanto, tinha uma memória auditiva fora de normal. Depois, esta memória, em conjugação com algumas leituras, fê-lo ser um autodidata e saber profundamente não só a língua, como certos temas, certos assuntos de história ou Bíblia. Depois, tinha uma finura fora do normal que aplicava nas cantigas, utilizando as figuras de estilo com uma mestria fantástica. Tinha metáforas e comparações e antíteses, coisas lindíssimas, coisas fabulosas. E depois tinha um outro aspecto que era o seu cantar. Era um grande cantador, ou seja, as tónicas dele, ele dava um ênfase às suas tónicas, portanto, que era um cantar que estremecia com quem ouvia. Era um cantar derrompante e ele até tinha limitações vocálicas, que ele era rouco ou enrouqueceu ao longo da vida, mas a maneira como ele punha ênfase nas tónicas, quem estava ao lado dele tremia e quem estava a ouvir ficava logo todo contagiado pelo cantar dele. Portanto, ele conjugava o conteúdo propriamente dito com o modo como ele cantava. Portanto, era um cantador fantástico. Eu lembro-me de cantar com ele, cantei talvez 3 ou 4 vezes também agora, e dele, por exemplo, estar a elogiar-me e eu com medo, com pavor, porque era aquelas tónicas que ele punha no seu cantar que encostava a pessoa à parede. Podemos dizer que era um poeta-cantador ou um cantador-poeta? Será correto dizer de alguma forma? O Charrua podemos englobá-lo
sem qualquer receio de falhar no lote de poetas populares. Isso, o que ele usava, ele e mais uns 3 ou 4 ou 5 eram poetas tal a qualidade das cantigas que cantavam, isso não há dúvida. Falar no charrua é também falar na Turlu, não é? Maria Angelina Sousa, a paixão de charrua. Será correto considerar que ela seria um género de charrua de saias? Sim, acabou por ser. Aliás, ela como mulher foi uma mulher absolutamente destemida. Quer dizer, ela no mundo o mundo das cantigas, absolutamente ou quase absolutamente masculinizado, ela conseguiu rechaçar ataques, ela conseguiu atacar, ela conseguiu galvanizar como mulher. Quer dizer, isto é de louvar numa sociedade onde as mulheres tinham um pouco tempo de antena. A Turlu foi uma mulher brava, destemida e com cantigas de grandíssima qualidade. Já ouvi cantigas, nunca ouvi pessoalmente cantar, mas já li algumas cantigas dela e ouvi, e até já li, porque ela também tinha muita inspiração para escrever, por exemplo, bailinhos de carnaval. Era uma mulher, foi uma cantadeira distinta. Inclusivamente, em 1935, ela, juntamente com o Bravo, foram representar a Ilha Terceira, tipo num campeonato de cantoria realizado em São Miguel, com os melhores cantadores de São Miguel, porque São Miguel é uma ilha que teve cantadores fabulosos, tem ainda, mas antigamente teve um tempo também de cantadores fabulosos, e ela saiu de lá porque depois eram pontuados, e na derradeira cantoria, eu acho que foi no Jardim António Borges, em Ponta Delgada, depois o júri, que acompanhava os cantadores ao longo de vários sítios, pontuava cada cantoria, e depois na cantoria final faziam a soma e alguém tinha que vencer, e ela foi a vencedora. Hoje em dia nós temos, falando ainda nas mulheres na cantoria, hoje em dia temos então a Maria Clara Costa, não é? Presumo que tenha 22 anos. Sim, 21. Ela está ainda acho que é 21, a estudar, não é? Ela está a estudar em Coimbra e é a única cantadeira açoriana que canta regularmente. Portanto, açoriana, não é só aqui da Ilha Terceira, é a nível Açores. A chegada dela, creio que há 8 anos, 8, 9 anos, a chegada dela, o que é que trouxe de novo? Estamos a falar num ponto de viragem aqui. Sim, porque acabou por ser uma pedrada no charco, porque depois da Turlu, que morreu a meados da década de 80 no Canadá, mas que já estava fora da ilha há bastante tempo, as pessoas desabituaram-se de ouvir uma mulher cantar. E, de facto, continuou a cantoria no seu percurso normal, em que os homens é que eram os dominadores, claramente e esmagadoramente, e completamente até, que não havia mulheres nenhumas a cantar. E quando ela aparece, é tal pedrada no charco, uma mulher. Quer dizer, isto provocou um marmoto de emoções aí nessa ilha, e nessas ilhas e nas comunidades de imigrantes. Portanto, ela nos primeiros 3, 4 anos de atividade, ela cantou em tudo o que era ilhas, tudo em que era comunidades de imigrantes. Portanto, foi uma pedrada no charco. Até porque, ao longo da história, parece-me que cantadeiras públicas só foi permitido na Terceira. Portanto, a sociedade terceirense foi a única que permitiu que as houvesse. Embora aqui em São Miguel houvesse provavelmente mulheres que também conseguissem cantar, em Santa Maria talvez, São Jorge ou Graciosa, também estou a falar, mas tenho grande conhecimento disso, mas na Terceira a sociedade era a única sociedade que permitia que houvesse cantadeiras públicas. Mas eu ia perguntar por que razão será a única, não é? Será que não há mais jovens com interesse nessa matéria? Do género feminino,
A seguir à Maria Clara, há uma Rosa Silva da Serreta que também esporadicamente se aventurou, mas já numa idade mais avançada. Mas depois da Maria Clara não se viu nenhuma outra donzela a movimentar-se ou a criar entusiasmo para cantar. Portanto, aquilo foi mesmo... Maria Clara surgiu por geração espontânea quase e por enquanto ainda não se vê nenhuma Clara 2. Mas como é que vê a presença das mulheres no mundo da cantoria? Bom, claro que é uma mulher em palco numa cantoria, os homens têm logo outro cuidado com a linguagem, por exemplo. Tem que ter outro cuidado com a linguagem, tem que ter um cuidado com algumas piadas mais fraturantes ou mais, vamos chamar, mais eróticas, não podem se aventurar por aí. Daquelas, por exemplo, daí a razão porque não vemos mulheres a cantar velhas, porque as cantigas das velhas têm o tal erotismo, são eróticas, é um erotismo implícito, mas não deixa de o ser. Daí que as mulheres não entrem por aí. Portanto, os homens, quando uma mulher estão à vontade. Eu estive sempre à vontade com a Maria e os outros meus colegas e os da geração dela também, mas temos que ter atenção que está ali uma senhora. Muito bem. José Eliseu, cantar para a comunidade imigrante é diferente de cantar para quem está na sua casa. Há uma diferença? Bom, a comunidade imigrante, repare, portanto, são pessoas que saíram de cá e que transportaram consigo uma vivência, um modo de viver e de se divertir com umas tradições que levaram consigo, e uma delas foi as cantigas ao desafio, as cantorias. Ora, indo para as comunidades, também, conforme seja a cidade, também passaram a assistir ao vivo a cantorias, mas muito mais esporadicamente do que aqui. Por exemplo, enquanto que aqui ouviam com regularidade cantorias, nas comunidades também ouvem, mas mais esporádico. Portanto, já não... O que faz que as cantorias que são organizadas nas comunidades, primeiro, chamam muita gente e é gente desejosa e entusiasmada em ouvir a cantoria, primeiro porque ao ouvirem cantoria relembram o seu passado na ilha onde nasceram ou na terra de onde provieram. E depois a saudade também, que é a tal saudade, faz com que os olhos com que eles veem um cantador são mais brilhantes do que, por exemplo, quando estamos a cantar na ilha. José Eliseu, já estamos quase a terminar aqui a nossa conversa. Antes disso, gostaria de ouvi-lo sobre o Carnaval, as danças e bailinhos. Portanto, que também participa praticamente todos os anos, não é? Sai no mesmo bailinho. Não, é assim. Eu sempre gostei muito de bailinhos de Carnaval, enquanto espectador. Mas, sinceramente, nunca até pensei em se tinha algum jeito ou não de poder ser ator. Até que um dia há um grupo que organiza um baile de Carnaval, um bailinho de Carnaval em São Bartolomeu, que é a minha freguesia, e foi quando surgiu a Maria Clara, o Bruno Oliveira, o António Isidro, o Fábio Ourique, portanto aquela nova vaga de cantadores. Quando apareceu, era uma febre de cantorias, toda a gente queria cantorias e então resolveram arranjar um tema para esse bailinho de Carnaval, para esse teatro carnavalesco, que era a cantoria do ano. E então, como era este tema, acharam adequado, e sendo eu da freguesia, convidar-me para eu fazer de mim próprio, quer dizer, era de cantador. O Bruno também foi convidado, mas o que é certo é que depois entrei naquele mundo e fiquei com aquele bichinho do palco de Carnaval, e no ano a seguir depois convidaram-me se eu queria fazer um papel um pouco mais alargado que não o de cantador. Depois tentei e durante 5 anos seguidos fiz também ator de Carnaval, embora depois já houve agora um interregno de 2 anos, mas pronto, mas gosto daquilo.
Portanto, o José Eliseu do palco do Carnaval é diferente do José Eliseu do palco das cantorias, não é? Portanto... Sim, porque no palco do Carnaval eu represento. No palco da cantoria também represento um tanto, mas sou mais genuíno, talvez. No palco do Carnaval eu tenho que... A minha ação tem que se circunscrever ao papel que me é dado e ao personagem que tenho que desempenhar. E ainda assim, a rima está presente, não é? Sim. De um modo diferente, não é? Mas a rima está presente. Aliás, depois a arte verdadeiramente dos enredos de Carnaval e dos bailinhos de Carnaval está precisamente na rima. Claro que o ser em rima é um espartilho, porque se não houvesse como é que eu ia dizer, a obrigação da rima, obrigação para quem entende, claro que podia-se dar mais largas à criatividade. Ali dá-se largas à criatividade, mas é uma criatividade condicionada pela rima. Portanto, é mais difícil, claro. Até que poderia alterar depois a essência Exatamente. Da própria tradição. Muito bem. Pretende cantar até que a voz lhe doa? O que é que podemos esperar do José Eliseu nos próximos tempos? Cantar enquanto a cabeça, costuma dizer, enquanto os fusíveis estiverem a funcionar. Também a voz, é bom que a voz também esteja presente. Mas enquanto eu me sentir com lucidez mínima para cantar, falo-ei. Quando eu sentir, e é bom que também eu tenha essa percepção, quando eu sentir que já não estou a render ou que o cérebro já não me dá aquilo que eu queria que ele me desse, pois aí talvez vá ser melhor eu encerrar a minha carreira. Mas por enquanto estou-me a sentir bem, enquanto as pessoas me continuarem a convidar, é com muito gosto logo que eu possa, e pronto. Então podemos encontrá-lo num palco próximo de nós, não é? Provavelmente. Próximo de si. Provavelmente. Muito bem. Agradeço imenso a sua presença aqui nos estúdios da Vitec. Continuamos então a ver por aí. Está bem, muito obrigado. Da nossa parte, voltaremos amanhã no canal do Costume. Até lá.